ainda o raciocínio de premolares inferiores e avaliando essa característica em série crescente dos premolares inferiores, percebemos a diferença grande que existe em relação ao tamanho do nosso primeiro premolar inferior e do segundo premolar inferior. Quando avaliamos a diferença, essa diferença é muito clara na nossa face lingual, em que temos uma cúspide lingual muito pequena no nosso primeiro premolar inferior e já uma cúspide volumosa no nosso segundo premolar inferior. O segundo premolar inferior, então, como evidenciamos, apresenta uma característica na face vestibular muito semelhante ao que temos para o nosso primeiro premolar inferior, na qual o que diferenciamos é em relação à nossa aresta longitudinal e ao vértice da cúspide. As arestas longitudinais mesial e distal são mais horizontalizadas quando comparadas ao nosso primeiro premolar superior, em que temos um vértice da cúspide menos alto em relação ao que seria o nosso primeiro premolar inferior. Então, com relação a isto, podemos dizer que é um dente que tem as mesmas características do primeiro premolar inferior, no entanto, é um dente que apresenta uma cúspide mais baixa quando comparada, menos pontiaguda quando comparada ao primeiro premolar inferior. Nas características vestibulares, temos as mesmas evidências, as mesmas marcações relatadas no primeiro premolar inferior. Quando avaliamos, então, o dente na sua face lingual, percebemos a existência, algumas vezes, é um dente com uma variação anatômica, em que ele pode ser representado com a formação de duas cúspides, com dois vértices representativos, em que temos uma cúspide maior relacionada ao nosso lado mesial, sendo esta então a nossa cúspide mesio-lingual e a menor cúspide, a nossa cúspide disto-lingual. Então esta é uma das representações anatômicas que podemos encontrar para o nosso segundo premolar inferior. Em alguns casos encontraremos um segundo premolar inferior que apresentará apenas uma cúspide lingual e uma cúspide vestibular. Neste caso, a cúspide disto-lingual estará ausente, então seria considerado apenas cúspide vestibular e cúspide lingual. Neste caso específico, estamos evidenciando um dente tricuspidados, com a presença de uma cúspide vestibular, uma cúspide mesiolingual e uma cúspide distolingual. Estas cúspides são separadas por dois sulcos principais. Um sulco classificado como sulco mesio-distal e um sulco classificado como sulco ocluso-lingual, que vai diferenciar e dividir as nossas duas cúspides. Dividir cúspide mesiolingual da cúspide distolingual. Esses sulcos terminam em algumas fossetas, na qual consideramos para um segundo premolar inferior tricuspidado a formação de 3 fossetas. Uma fosseta considerada fosseta central, que se inicia logo aonde se tem a formação do sulco ocluso lingual, e ainda a formação de mais 2 fossetas, fosseta mesial do lado mesial e fosseta distal do nosso lado distal. Então, para a caracterização da face oclusal deste dente tricuspidado, teremos então fosseta distal, fosseta mesial, formação do sulco mesio-distal, formação do sulco ocluso lingual, sendo este um dente então tricuspidado. Nas cristas marginais, evidenciamos ainda uma crista marginal mesial mais reta e uma crista marginal distal mais curva, característica evidenciada também no primeiro premolar inferior e no segundo premolar inferior. Para a relação e classificação, então, do segundo premolar inferior, quando é um dente tricuspidado, a nossa referência é a cúspide
mesiolingual que apresenta maior volume. Então, ela nos permitirá dividir esse dente e classificar através do método de 2 dígitos, sabendo que aqui seria o nosso lado, então, mesial, pela evidência da cúspide maior deste lado, e aqui seria o nosso lado distal. Isso nos permitirá a classificação do número do dente, sendo este um dente representativo do número 35 ou 45, por ser um segundo premolar inferior, que estará do nosso lado direito ou do nosso lado esquerdo.